Muito bem. Se a gente pegar agora, em termos de análise de sinal, né, vamos imaginar que esta fonte de 100 microvolts esteja gerando, aqui, ó, aqui eu já tinha um determinado IB, tá? E este IB gerava um determinado IC. Então vamos ver como é que funciona essa interação aí de corrente contínua e corrente alternada. Se eu não tivesse a minha fonte de entrada, o meu sinal alternado de entrada, eu teria mesmo assim o meu IB e mesmo assim o meu IC de polarização. Esses valores de IB e IC são valores constantes, tá? Por exemplo, eu teria um IB de 30 microamperes e um IC, se o beta fosse de 100, de 3 miliamperes. À medida que agora eu coloco uma fonte de tensão na base, quando a tensão aumenta, o meu IB aumenta. Quando a tensão diminui, o meu IB diminui. Então, em cima de 30 microamperes, agora eu vou ter um valor que varia, tá? E esta amplitude de variação, ela depende da minha entrada. Com um IB variando, o meu IC passa a variar também. Então, em cima do 3 miliamperes que eu tinha anteriormente, agora eu vou ter beta vezes a variação desse sinal de entrada, que vai estar formando um IC que varia. Se eu tiver uma variação de IC, este ponto de operação que estava fixo, né, se vocês se lembram, ele estava fixo em 15 volts, também vai variar. Tá? E a variação dele vai ser inversamente proporcional à variação de IC. Então, em cima do 15 volts, que antes era constante, agora eu tenho uma variação em torno dele. Então, olha que interessante. Agora vocês vejam que, do ponto de vista da base, tá? Eu tenho sempre, agora, um sinal contínuo mais um sinal alternado. O que faz com que, no fundo, eu tenha um sinal alternado deslocado do zero, né? Essa porção aqui do meio, ela não existe na prática, né? Se eu olhar no osciloscópio, eu não vou ver essa porção do meio, eu só vou ver o entorno. Então, é um sinal alternado que foi deslocado para cima, o que quer dizer que esse pedacinho aqui que ele foi deslocado seria a porção contínua do meu sinal. Aí a gente volta na aula do osciloscópio. Na saída, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um sinal alternado, só que ele não está simétrico no zero. Ele está em cima de um determinado valor. E esse determinado valor é o meu VCE quiescente, né, que seria aquele ponto de operação que eu tinha colocado o transistor lá. Então, eu tenho um sinal alternado deslocado. Este sinal aqui, ó, é minha tensão VC, antes do capacitor. Tá? Então, antes do capacitor, eu tenho um sinal deslocado, um sinal alternado deslocado do zero. Depois do capacitor, como o capacitor não deixa passar essa porção contínua, aqui em cima da carga, eu não vou ter o sinal deslocado, eu vou ter o sinal em torno do zero. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante de saber. Ele chega, ele entra no circuito em torno do zero. A hora que ele passa pelo capacitor, ele adquire, né, ele é somado com a polarização que está aqui, então ele é deslocado para cima, então ele sobe acima do zero. Na saída, neste ponto aqui do VC, eu tenho um sinal também deslocado, tá, para cima. E quando ele passa depois do capacitor, como o capacitor barra a corrente contínua, porque tem uma reatância capacitiva infinita, ele volta com o mesmo sinal, só que agora simétrico em relação ao zero. Então, entrou simétrico, saiu simétrico em relação ao zero, puramente alternado. Só que aqui dentro, não. Aqui dentro ele tem os deslocamentos devido ao ponto quiescente, que é o ponto de operação do meu transistor. Essa mesma análise pode ser feita se a gente pensar agora só do ponto de vista de entrada e saída. Ou seja, estou aplicando aqui agora um sinal simétrico em relação ao zero. Tá? Este sinal, ao entrar no meu circuito, ele vai ficar agora simétrico em relação a 0,7 volts, que seria aqui na base, que vai gerar um sinal simétrico em relação a 15 volts, que depois o capacitor volta com esse sinal simétrico em relação a zero. E aqui a gente define o primeiro parâmetro de um amplificador, talvez o parâmetro mais importante dele, que é chamado de ganho de tensão.
Como eu entrei com um sinal pequenininho aqui, e ele se transformou num sinal grandão aqui, se eu pegar a diferença entre, a divisão entre a amplitude da minha tensão de saída pela amplitude da minha tensão de entrada, isso é o que eu chamo de ganho de tensão do meu transistor. Tá? O A representa o ganho, ou amplificação, o V representa o parâmetro que eu tenho. Poderia também, se eu quisesse, calcular o ganho de corrente. Né? Se eu tivesse interessado, por exemplo, na qual é a variação da minha corrente de base, qual é que gera na minha corrente de coletor. Aí eu dividiria corrente por corrente, e aí eu teria um ganho de corrente. Tá? E se eu multiplicar o ganho de tensão pelo ganho de corrente, eu teria um ganho de potência. Então, são os 3 tipos de ganho que eu posso ter. Eu posso ter um ganho de tensão, um ganho de corrente e um ganho de potência num amplificador. No amplificador de pequenos sinais, a gente vai estudar e o nosso foco vai ser no ganho de tensão. Tá? E aí, se a gente analisar só a relação entre a saída pela entrada, né, os terminais de saída e terminais de entrada, a gente pode transformar tudo que tiver aqui dentro. Eu não sei qual é o circuito que está aqui dentro, mas eu vou lá no meu osciloscópio e meço a saída, aplico uma entrada e meço uma saída. Tudo que tiver aqui dentro, para mim, e isso pode variar, posso ter vários tipos de circuito, se eles têm essa relação de pegar um sinal pequeno na entrada e transformar para um sinal grande na saída, eu posso transformar isso num símbolo, tá? Que vai representar o meu amplificador. Então, esse símbolo, toda vez que vocês virem, não é um símbolo de porta inversora, tá? Não tem uma bolinha aqui. Isso aqui é um símbolo, é um triângulo também, só que é um circuito analógico e é o símbolo de amplificador, tá? Quando eu tenho esse triângulo aqui, eu estou interessado nas relações de entrada e saída. O que está aqui dentro, eu preciso saber, mas no fundo, eu vou tentar resumir o funcionamento disso aqui a relações entre terminais de entrada e saída. Tá? Então, toda vez que vocês virem um triângulo, do ponto de vista, né, de circuito analógico, ele está representando um amplificador. Tá? Muito bem. Aqui agora a gente tem a polarização por desvio de tensão, que é um circuito que tem mais um resistor na base aqui, né, que é aquele resistor que mantém a tensão. A gente já calculou essa polarização, foi exatamente o exercício de polarização que a gente fez na aula passada. Então, naquele exercício, a gente sabe que essa tensão neste ponto aqui, tá? Eu estou chamando aqui de VB, é 1,8 volts. A tensão aqui em cima, que eu estou chamando de VC, é 6,4 volts. E a tensão aqui no emissor, que eu estou chamando de VE, vai ser 1,1 volts. Isso aqui a gente já calculou. Se a gente fizer o mesmo raciocínio e aplicar um sinal agora de 100 milivolts, tá, através de um capacitor na base, olha o que vai acontecer. Esse sinal antes do capacitor ele está simétrico em relação ao zero, e ele tem uma variação de 100 milivolts para cima, 100 milivolts para baixo. Na hora que ele passa esse capacitor, ele já entrou no circuito que está polarizado, que já tem uma tensão de 1,8 volts. Então, agora, essa variação ela vai ficar em cima de 1,8 volts, ou seja, o zero do meu circuito está aqui embaixo agora, tá? O meu sinal fica deslocado. Esse sinal sendo deslocado, ele gera uma variação da corrente de polarização de base, que gera também uma variação na corrente de coletor, tá? Que vai gerar uma variação na tensão de coletor. Então, agora eu vou ter esse 6,4 volts aqui de valor médio, e em torno dele eu tenho a variação do meu sinal. Antes do capacitor. Depois do capacitor, ele retorna para o zero. Por quê? Porque eu barro aquela tensão de polarização, então em cima da minha carga, eu só vou enxergar um sinal puramente alternado aqui. Tá? Então é o mesmo tipo de raciocínio, o que eu só preciso lembrar é que dentro, né, entre esses dois capacitores, eu tenho uma soma de sinal contínuo com sinal alternado, e fora, né, eu tenho um sinal puramente alternado, tanto na entrada e puramente alternado na saída, o que quer dizer que eles são simétricos em relação ao zero. Tá? A minha entrada aqui pode ser, por exemplo, um microfone, onde eu estou falando, né, no meu celular, por exemplo, o microfone de entrada dele.
E esse resistor aqui está representando, por exemplo, uma carga, que pode ser um fone de ouvido, pode ser um alto-falante, pode ser um sistema grande aí de amplificação ainda. Nesse caso aqui é um sistema pequeno, né, que a gente está falando sobre amplificadores de pequenos sinais. E uma coisa que passou meio batido, que é importante vocês saberem, é o nome, né? Por que eu falo que é amplificador em emissor comum? Tanto esse quanto o anterior aqui, ó, mesmo esse aqui, esse esquema que só tem um resistor na base, ambos são amplificadores em emissor comum. Isso é muito simples e você vai ver, a gente vai ver isso em outras configurações e a gente vai precisar desse conceito, tá? Onde está a minha entrada? A minha entrada, ela está sendo aplicada, né, se a gente considerar isso aqui um curto-circuito, ela está sendo aplicada da base para o terra. E a minha saída, se eu considerar isso aqui um curto-circuito, ela está pegando do coletor para o terra. E quem que está no terra? Olha só que interessante. Ninguém reparou, mas a gente, além daquele resistor que a gente tinha no circuito de polarização, divisor de tensão, tem um capacitor em paralelo aqui. Tá? Esse capacitor em paralelo, ele tem a mesma função dos outros capacitores, que é o quê? Fazer com que esse pedaço seja um curto do ponto de vista de corrente alternada. Então, do ponto de vista de corrente alternada, o meu emissor, ele tem um resistor em paralelo com um curto-circuito. Quem é que predomina? O curto. Portanto, o emissor, do ponto de vista de corrente alternada, está ligado direto no terra. Tá? Então, como a base, na entrada está da base para o terra e da saída está do coletor para o terra, e o emissor está no terra, é como se eu tivesse a entrada sendo aplicada da base para o emissor e a saída pegando do coletor para o emissor. O que é comum entre a entrada e a saída é o emissor, tá? Que é o que está ligado no terra. Portanto, esse circuito, como o emissor é o terminal comum entre a entrada e a saída, o nome dele é emissor comum. Tá? O fato de eu colocar esse capacitor em paralelo com o resistor de emissor, do ponto de vista de corrente alternada, ele vira um curto, mas do ponto de vista de corrente contínua, é como se ele não existisse. Então, ele também não atrapalha a polarização. Tá? Por quê? A mesma corrente de polarização, né? Aquela corrente que deixa o transistor num ponto da minha região de operação lá, né? Na região ativa. Esta corrente, ela não muda, né? Do ponto de vista de corrente alternada, não. Do ponto de vista de corrente alternada, essa corrente, ela se divide, né? A corrente do emissor seria uma parte para cá e outra parte para cá. Só que como esse cara está no curto, aí é essa parte aqui que não existe, do ponto de vista de corrente alternada, né? Então, esse capacitor, ele faz esse resistor aparecer ou desaparecer, dependendo, né, esse resistor aqui, ó, ele aparece ou desaparece, dependendo do tipo de sinal que eu estiver olhando. Se eu estiver olhando um sinal alternado, esse resistor desaparece. Se eu estiver olhando sob o ponto de vista de um sinal contínuo, quem desaparece é o capacitor. Então, é bem legal a gente ter essas noções aí do que fica e o que desaparece no circuito, tá? Essas noções, pessoal, desses capacitores, eu estou demorando bastante, né, para poder falar sobre isso, porque nós vamos precisar muito disso nas próximas aulas, mas assim, muito mesmo. A gente vai transformar esse circuito aqui num outro circuito que seja mais fácil de analisar sem o transistor, porque o transistor é o único elemento não linear que eu tenho aqui no circuito. Então, se eu tirar ele fora, eu preciso colocar alguma coisa que seja equivalente a ele, que funcione, né, que traga a informação de funcionamento dele, mas que seja mais simples de eu analisar do ponto de vista de circuito. Tá? Então, vai ser muito importante que vocês tenham esse conceito claro a respeito de que o capacitor é um curto-circuito para corrente alternada e um circuito aberto para corrente